Fala pessoal, meu nome é Delano e sejam bem-vindos para mais um vídeo daqui do canal Saiba Mais Animes, canal onde a gente fala sobre tudo do mundo dos animes. E pessoal, no vídeo de hoje iremos falar sobre um anime de horror e ficção científica e que ao assistir ele entrou para o meu top 10 de animes preferidos. Eu estou falando sobre Parasite. Baseado em um mangá de mesmo nome, Parasite recebeu uma adaptação em anime no final de 2014 e início de 2015. Ele contou com um total de 24 episódios e foi produzido pelo tão aclamado estúdio Madhouse. Estúdio esse que produziu animes como Hunter x Hunter Remake, Death Note e Hellsing Ultimate. No mesmo ano que o anime acabou, ele recebeu também uma adaptação em live action, que na opinião do público é uma péssima adaptação. No enredo, parasitas vieram parar na Terra em busca de seres humanos para se alimentar e hospedar. É muito difícil a gente diferenciar um parasita de um ser humano, porque os parasitas eles vivem entre os humanos, nos corpos dos seres humanos, atingindo todo o núcleo que ocupava aquele ser vivo. Eles entram a partir de cavidades como nariz e ouvido. O nosso protagonista, o Shinichi Izumi, de 17 anos, que em muitos aspectos, como sua história e aparência, lembra muito o Homem-Aranha, ele, para sorte ou azar dele, foi afetado por um desses parasitas. Só que esse parasita ele não conseguiu completar a missão dele de chegar no núcleo do cérebro. Então ele acabou ficando preso no seu braço direito a partir do esforço do Shinichi usando um fone de ouvido para prender ele. Bem, o Shinichi pensou que na noite que o parasita tentou atacar ele, era só um sonho, um pesadelo, uma alucinação que ele teve. Mas no outro dia, para o desgosto dele, ele descobriu que tinha um parasita dividindo o seu corpo. O parasita, que mais pra frente vai ser nomeado de MIG, que significa braço direito ou lado direito, direito como um todo, acaba explicando para ele que os dois agora vão ter que viver em cooperação, pois existem parasitas que são contra a relação de humanos e parasitas em conjunto. E essa que a princípio era só uma cooperação, vai se transformando numa amizade e o resto só você assistindo Parasite. Existe uma diferença brutal entre o anime e o mangá de Parasite, dado ao fato de que o mangá foi lançado na década de 80 e o anime só em 2014. Então, para ficar mais atual, a Madhouse decidiu mexer na produção em si do anime, no universo. Então, a gente vai ver o Shinichi usando smartphone, mandando mensagem, usando roupas mais atuais, os carros são mais atuais, os cenários são mais atuais. Então, isso afetou de certa forma um pouco a narrativa e na forma na qual as coisas chegam onde tem que chegar, que na minha opinião foi uma ótima alternativa para angariar o novo público que curte anime. O character design, o traço em si, ele é muito simples, mas também não é ruim. As cenas de ação deixam a desejar em muitos aspectos, muitas cenas estáticas e cortes bruscos, o que em partes é plausível, pois as cenas dos parasitas se mexendo é muito difícil de animar. E pelo custo que o anime aparenta ter, eles não tinham um bom orçamento para fazer essas cenas bem trabalhadas. A trilha sonora do anime é muito boa, dubstep, algo que não é muito comum de se ver em animes em geral. Enfim, de toda a trilha sonora, existe uma faixa em específico que ela é só usada para momentos de drama, de melancolia, onde a profundidade dramática do enredo precisa de destaque. E que em partes ela é muito boa e muito marcante. A proposta do anime, a principal no caso, ela é muito boa e é muito interessante. Os episódios eles conseguem fluir de uma maneira muito boa, só que o enredo ele é cheio de altos e baixos e é muito constante esses altos e baixos. Uma hora acerta, outra hora erra. Isso é por conta que o enredo ele tá apostando em muitos gêneros de anime ao mesmo tempo, muitas categorias de anime, e isso de certa forma é obrigação do roteirista agregar na narrativa como um todo. E isso que Parasite erra e acerta, porque uma hora isso não leva a lugar nenhum e outra hora isso agrega muito na história. O anime passa daquela proposta principal muito séria e adulta com discursos morais e etc, para um romance escolar muito frustrante e que toma uma parte considerável do anime. E outra hora ele vira um shounenzão com um vilão de muito mau gosto.
Os personagens principais, eles são sensacionais. O Shinichi, ele tem uma crescente narrativa muito boa. Ele começa de um jeito e termina de outro completamente diferente. O Mig da mesma forma. E a química que os dois têm é muito boa. Os personagens secundários é algo a se discutir, porque novamente se repete aquela questão do roteiro de altos e baixos. Existem personagens secundários que agregam muito na narrativa e que tem um ótimo desenvolvimento e que você de certa forma se apega a eles. E existem personagens secundários que são simplesmente cascas vazias. E é só isso. O que é interessante na história é que o enredo ele tem começo, meio e fim. O desfecho dele, ele tem altos e baixos também. Porque é aquilo que eu disse do roteiro anteriormente. Vou até evitar ficar me repetindo. É porque a luta final em si, ela é muito boa. Eu não vou dar spoiler, tá? A luta final em si, ela é muito boa. Só que o vilão é aquela história. Ele não tem empatia alguma, ele é uma casca vazia. E é um vilão que aparece porque precisa de um vilão final, um boss fight final para ter no fim do anime. Só que existe um episódio após essa conclusão que serve de epílogo e a gente sabe o que aconteceu com o Shinichi depois do enredo. E é muito bacana esse episódio e ele é de certa forma muito tocante. Ele é um episódio muito parado, mas ele pega em muitas questões que o anime trabalhou do início ao fim e ele de certa forma deixa o telespectador muito satisfeito. O anime ele é cheio de discursos morais. Uma hora é colocado de forma genial no roteiro e em outro momento é colocado de forma completamente desnecessária, ficando até tosco. O que acontece é que existe um discurso em específico que se mantém do início ao fim do anime. Existem parasitas que só querem ver o fim da humanidade e ver a humanidade como uma raça inferior. Em contrapartida, existem outros parasitas que acreditam que os humanos e os parasitas conseguem viver em sociedade e muitos deles até tentam viver em sociedade. E no outro plano, existem seres humanos sem escrúpulos algum e que acha muito bom quando o ser humano, o próximo, está sofrendo. O que torna o bem e o mal uma variável. As cenas de violência nesse anime são muito boas. O anime é de Parasita, é obrigação do enredo ter violência e realmente tem. E não é gratuito, é usado nos momentos certos. A música tema, a abertura, toda a direção de arte que a abertura tem, ela é muito boa. A sua música, a sua letra é muito boa, bate muito bem com o enredo do anime, as cenas também. E assim, ela é um quebra-cabeça, isso que é interessante. Ela é um quebra-cabeça, você vai assistindo o anime e com o passar do tempo que você vai revendo a abertura, você vai entendendo o que a abertura está querendo te mostrar. E no fim do anime, a gente entende tudo que a abertura quis passar. Bem, eu acho que eu já me alonguei um pouco e eu sei que eu posso ter sido um pouco duro com minha crítica, eu confesso que eu fui. Só que aquela história se trata de uma análise e a gente tem que falar de tudo. E eu tenho que deixar claro vocês a par de todos os defeitos e qualidades das obras que eu falo aqui no canal. E claro que muitas das coisas que eu digo envolvem a minha opinião e o meu ponto de vista e a minha interpretação das coisas. E assim, o anime vale a pena? Vale demais. Assim, o que eu falei no vídeo não é nem a camada da camada, é a superfície de tudo do quão bom esse anime é. Não é à toa que eu coloquei ele no meu top 10. Mas tem esses defeitos que particularmente me incomodou muito. Mas a experiência como um todo, ela é muito boa e eu espero ter te convencido a assistir Parasite. E bem, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de estar deixando seu like, pois sua avaliação é muito importante. Se inscrever no canal, pois me ajuda demais. Ativar as notificações para receber os vídeos daqui do canal. E não esquece, compartilha nas redes sociais para estar divulgando o trabalho do canal e os animes que eu falo aqui no canal. E eu vou indo nessa, valeu, falou, tchau, tchau, até a próxima, fui!